propriedades físicas e mecânicas de compósitos madeira-plástico com resíduos de TNT e papelão ondulado. Eu sou o Thiago Silva, discente bolsista associado a este projeto de pesquisa, colaborado pela doutora Patrícia Patrício, coorientado pelo doutorando Anderson Ravik dos Santos e orientado pela docente doutora Ana Carvalho Fontes. Durante a pandemia de Covid-19, a geração de resíduos sólidos urbanos aumentou com a intensa produção de equipamentos de proteção individual, sobretudo as máscaras cirúrgicas feitas de TNT, cujo principal insumo é o polipropileno, o PP. Segundo a OMS, foram necessários em 2020 89 milhões dessas máscaras por mês, somente para o setor de saúde. Além das máscaras, a produção de papelão ondulado também aumentou durante a pandemia, devido ao maior consumo de embalagens decorrente da intensificação de comércio eletrônico e delivery. Em 2020, a expedição do papelão ondulado alcançou o maior volume trimestral desde 2005. Assim, é perceptível a necessidade de uma destinação adequada para estes resíduos. Uma alternativa é reaproveitá-los em compósitos madeira-plástico, o CMP, um material construtivo com viés sustentável. O projeto possui como objetivo geral avaliar as propriedades físicas e mecânicas de um CMP produzido com PP virgem e resíduos de TNT e papelão ondulado, onde especificamente objetiva-se determinar as condições de processamento e caracterizar as propriedades físicas dos materiais residuais, determinar as dosagens e condições de moldagem do CMP e averiguar suas propriedades mecânicas e físicas. Para a confecção do CMP foram utilizadas 3 matérias-primas. As máscaras de TNT foram a fonte do PP reciclado. Elas foram obtidas novas e passaram por um processo de remoção das partes não constituintes de PP, como elásticos e arames, onde passou por uma redução de partículas por meio de um moinho de facas. O papelão foi obtido por meio de uma empresa de coleta e separação de materiais recicláveis e passou pelo mesmo processamento do TNT. A farinha de papelão foi ainda seca e em estufa de ar quente para eliminar a umidade. A partir de ensaios prévios, onde houve a avaliação em separado do comportamento do TNT e papelão incorporados a uma matriz de PP virgem, determinaram a dosagem do CMP utilizada, de 45% de PPV, 45% de PP reciclado e 10% de papelão ondulado. O processamento do CMP foi realizado em uma extrusora monorrosca de laboratório em 2 ciclos. Primeiro, misturando separadamente o PP reciclado e o papelão com o PP virgem e posteriormente misturando todos os materiais. O processamento em 2 ciclos visou evitar entupimentos e dificuldade na alimentação do aparelho. Por fim, o material extrudado foi reduzido em grãos em um peletizador. Para a moldagem dos corpos de prova, o material peletizado foi inserido em um molde metálico em forma de halter e levado a uma prensa hidráulica com aquecimento. Antes de serem desmoldados, os corpos de prova passaram por 30 minutos de resfriamento, sob a mesma pressão de moldagem. Estes são os corpos de prova utilizados no estudo. 3 amostras de controle contendo os materiais precursores, sendo uma amostra com 100% de PP virgem, uma blenda com 50% de PP virgem e 50% de PP reciclado e um compósito com 90% de PP virgem e 10% de papelão ondulado. O CMP produzido com a dosagem gestada, além de 2 amostras para fins de comparação, um CMP comercial disponível no mercado e uma madeira natural da espécie Pinus. Os ensaios de tração e flexão das amostras foram realizados utilizando uma máquina universal de ensaios, seguindo as normas D638 e D790 da ASTM. Devido à propriedade hidrofílica do POR, foram realizados também ensaios de absorção e inchamento, com base nas normas NBR 9486 e NBR 9535 da ABNT, que permitiram comparar a massa e espessura das amostras secas e saturadas após 24 horas de submersão em água destilada. A adição dos materiais residuais em separado afetou negativamente a resistência à tração e deformação do PPV, mas este efeito negativo não foi cumulativo. Na verdade, a adição de ambos os materiais reciclados ocasionou uma perda de resistência de 26% em relação ao PPV, se sobressaindo em relação à amostra que continha apenas papelão reciclado. Este melhor desempenho pode estar associado à extrusão em 2 ciclos, que permitiu uma melhor distribuição e encapsulamento de carga de papelão.
Mesmo com desempenho inferior à madeira natural, o CMP também se sobressaiu em relação à amostra de CMP comercial, superando-a em 8% de resistência. Em relação à rigidez, além de superar o PPV em 14% e o CMP comercial em 15%, o CMP produzido também superou as demais amostras, com exceção da madeira natural. Novamente, a adição dos materiais reciclados ao PPV prejudicou seu desempenho mecânico. Neste caso, a perda de resistência à flexão do CMP produzido foi de 3%, com as resistências se equivalendo pelo desvio padrão. Quando comparado à amostra comercial, o CMP produzido foi ainda mais promissor na flexão, apresentando um acréscimo de 57% de resistência. O CMP produzido também se destacou quanto ao módulo de elasticidade na flexão, um acréscimo de 7% em relação ao PPV e de 53% em relação ao CMP comercial, ficando atrás somente da madeira natural. Os ensaios físicos evidenciaram uma das grandes vantagens do CMP em relação à madeira natural, que é sua resistência à absorção. Enquanto a madeira de pinos absorveu massa de água equivalente à metade de sua massa seca e expandiu em 7% de sua espessura, o CMP não sofreu inchamento e apresentou valores baixos de absorção quando comparado à madeira natural. Vale lembrar que este aumento no peso pode provocar uma oneração de custos de transporte, além de dificultar operações de carga e descarga. Embora tenha superado a madeira natural somente nos ensaios físicos, o CMP apresentou resultados superiores de resistência e rigidez quando comparado com as demais amostras de controle, em especial o CMP comercial. Desta forma, os materiais residuais propostos revelaram-se uma alternativa de elevado potencial para a confecção do CMP, que poderão ser utilizados comercialmente em substituição às madeiras naturais, ao mesmo tempo em que reduzem os impactos gerados pelo acúmulo de resíduos e auxiliam na renda de catadores e cooperativas.